E aí, posso falar um pouquinho da prova? Porque eu também fiz umas cagadas que concurseiro Mas isso faz. é muito bom. Pessoal, só para vocês saberem, a Monique aqui, ela tá dando dicas de ouro para você que é concurseiro, tá? Ela ajuda o pessoal lá que é da área de psicologia, mas de toda forma, ela ajuda também como estudar para concurso público, independentemente de qual seja a sua área. O papo aqui tá muito bom, então fica aqui no vídeo, porque ela tá dando muitas dicas interessantes e agora vai falar lá como foram as cagadas que ela fez na prova e também as virtudes dela. Pode falar. Bacana. Bem, tava 16 graus aqui em São Paulo. Frio. Frio, né? Julho, né? Uhum. Aqui em São Paulo, para quem não sabe, de vez em quando, né, Anderson? Faz frio, né? Faz frio. E 16 graus, para mim, eu que venho lá do sul, da Serra Catarinense, né? Eu olhei assim na previsão do tempo, 16 graus. Não vai estar muito frio, não, né? E na prova você tem calor, né? Você fica agoniado e tal. Eu pensei, não vou nem levar muito casaco. Anderson do céu. Eu passei um frio do cão, você não tem noção. Eu vim com uma jaqueta jeans fazer prova, 16 graus. Gente, da onde que eu tirei na minha vida que 16 graus não era frio para fazer uma prova em São Paulo? É muito frio, você fica parada. Você fica... Claro que nos primeiros minutos você tá ali tensa, meio suando e tal, mas, Anderson, sabe aquele frio que te dói a espinha, assim? Sei. Cara, eu tinha uma prova para fazer de manhã, que era a prova de técnico, e a prova para fazer à tarde. Então, puta frio, desculpa aí o palavrão, mas, assim, aquilo me desestabilizou, porque o corpo inteiro tenso, enrijecido, assim, a mão gelada, o pé doendo. Se pisasse no meu pé, quebrava. Passei um frio do cão. E aí, aquela carteira pequenininha, você mal acomodado ali e tal. Bem, fiz a prova da manhã. Anderson, eu fiz a prova de técnico do TRT, TJA, né? Uma prova cobiçadíssima, né? Um concurso de nível médio, mas que a gente sabe que exige um nível de dedicação bastante alto, né? Tanto é que hoje é nível superior, né? Tanto que hoje é nível superior. Anderson, eu fiz a prova em 35 minutos. Como? Eu resolvi a prova objetiva. Por causa do frio? Não, porque eu estava muito preparada. 35 minutos? Foi. Eu sei o número porque eu perguntei para a fiscal. Eu pedi para ela, quanto tempo passou, por favor? Aí ela falou, 35 minutos. Eu tinha terminado a prova objetiva. Porque eu tinha treinado tanto FCC, eu tinha feito tantas questões, eu tinha me dedicado tanto, eu tinha entendido o que eu precisava fazer. E foi ali que eu me dei conta que eu tinha entendido, né? Porque eu ataquei o meu problema com português, eu fui lá e resolvi. Raciocínio lógico, fui lá e resolvi. Direito do trabalho eu tinha muita facilidade, porque como eu venho de RH, eu já sabia como é que, né, funcionava. Então, processo de trabalho eu não sabia nada dessa parte do processo, né, que é uma área mais jurídica. Foi aí que eu errei algumas questões da minha prova. Eu errei 3 questões na prova objetiva inteira. De técnico? De técnico. Você fez a prova em 35 minutos e errou 3. E eu acho que eram 60 questões, né? Eram 60 questões para técnico. Meu Deus do céu. E 70 para analista. Ou 50 para técnico e 60 para analista. Era uma coisa assim, era uma diferença de 10 questões. Eu acho técnico, que era 60 para analista porque tinha prova escrita, não é? Mas para técnico também tinha. Você fez, inclusive, a prova escrita? Daí tinha a redação. E a redação foi que me derrubou. Porque eu tirei 78 na redação. E de 78 para FCC é uma nota baixa. É muito baixa. É baixa. E aí foi que eu percebi, por essa prova, que eu tinha um outro problema para resolver, que era a redação, né? Porque eu precisava melhorar essa média. Mas deixa eu só voltar. Peraí, Monique. Você está contando para mim que em 35 minutos você resolveu 50 questões que seja da FCC de TRT e você ainda fez a redação. Não. A redação fora, não. Em 35 minutos eu fiz a prova objetiva. Assim, mesmo assim. Não. Daí aí o resto do tempo eu gastei para fazer a redação. Mas eu nunca vi isso. Mas era uma prova de técnico, né? Então, e eu estava me preparando para analista. Uhum. Então, como eu estava me preparando, meu foco era a prova de analista, muito embora, assim, eu queria resolver a minha vida naquele momento. Então, se eu passasse para técnico, eu já estava feliz da vida, já né? Era um bom salário, né? É o cargo que eu tô hoje, tá? É mesmo? É o cargo que eu tô hoje. Olha. Eu tô hoje como técnica do TRT. Olha, né? Que legal! Sim, eu acabei optando por ele. E aí, no intervalo, porque daí eu saí da prova com uma certa segurança, porque eu pensei assim, cara, ou eu estou muito enganada, porque assim, o concurseiro nunca tem certeza que ele foi bem, né?
A gente sempre tem respeito pela concorrência. Sim. E a gente sempre pensa assim, não, a gente só vai saber quando realmente vier o resultado, né? Depois de muito a gente se enganar, né? A gente começa a perceber que o buraco é mais embaixo. E aí, mas eu saí com uma sensação aqui dentro que me dizia que eu tinha ido bem. Poxa vida, fazer a prova em 35 minutos, errar 3 questões. Olha, eu nunca vi. Aqui a gente já recebeu mais de 120 convidados, mas você é a primeira que acerta, praticamente gabarita a prova em 35 minutos. Caramba! De um TRT, de um concurso federal, que em tese essas provas não são fáceis, não. Então, como é que eu cheguei nisso, né? Muita questão. Eu lembro assim que eu comprei uma impressora só para estudar, né? Uhum. E aí eu imprimia só as questões sem comentários dos PDFs. Tá. Eu usava aqui concursos também, fazia questões online, mas eu gostava mais de fazer a questão impressa. Para você vivenciar, né, o que você vai viver no dia, né? Exatamente. Então, eu pegava aquele calhamaço de questões, né, constitucional, administrativo, direito do trabalho, português, aquelas questões zonas assim do final do PDF, e eu imprimia e resolvia, né? Ia resolvendo. Quando eu cheguei num ponto que eu via que em casa eu fazia umas 100 questões e conseguia acertar umas 90, né, 95, numa bateria de questão, né? Aí eu pensei, cara, eu acho que eu estou começando a achar o caminho aqui, né? E aí, eu acho que essa velocidade que eu ganhei foi do treino, da prática. Não foi uma coisa assim, eu sou rápida, Não, foi uma coisa assim, você vai ganhando, né, velocidade com o teu fazer diário, com o teu hábito de estudar diariamente e tal. E aí que eu cheguei nesse ponto. Só que daí eu não entreguei a prova logo, né? Uhum. Porque eu gastei daí todo o resto do tempo na prova discursiva. E aí eu percebi e tirei 78, que foi uma nota baixa para FCC. Em relação aos aprovados, é uma nota baixa. Aos aprovados, né? Isso. Mas não é assim, levando para a vida, assim, não é uma... Pô, você tirou quase 8 numa prova, né? Exato. Mas dentre os aprovados é 90 para cima, né? Exatamente. Era essa nota que eu precisava e eu sabia. E eu gastei muito tempo ali para fazer a discursiva. Eu não tinha ainda a malandragem da discursiva. Eu não sabia ainda colocar no papel os argumentos de uma forma concatenada de ideias que agradasse ao examinador, né? Era tema proposto, não era? Era redação tema aberto, né? Tema aberto, aquele modelo geral da FCC, e a FCC é muito de temas filosóficos, bem contemporâneos, né? E eu estava mais ou menos ligada na temática, mas eu não sabia botar aquilo no papel. Então, aquilo me atrapalhou um pouco, né? Tanto que a nota não foi boa. Aí eu saí do intervalo da prova, morrendo de dor nas costas, de frio, passando frio. E voltei para a prova da tarde, era domingo, né? Tudo fechado, não dava tempo de comprar um casaco. Ah, sim. Né? E aí voltei para fazer a prova da tarde. E eu estava numa tensão tão desgraçada, que né? E assim, já exausta da prova da manhã. E eu não fui bem na prova de analista. E não tão bem quanto eu fui na de técnico, né? Porque na de técnico eu fui bem. No analista você prestou para a área de psicologia? Não. Eu não prestei. Eu não prestava à época concurso na área da psicologia porque o meu sonho era a AFT. Então eu só fazia provas, exceto a BIM, que me brilhou os olhos. Mas naquele momento eu tomei a sábia decisão de não olhar para isso, pensar nisso depois e focar no TRT. E aí, na prova da tarde, eu fiz a prova de analista à tarde. E aí, quando eu fui conferir o gabarito, eu me dei conta que eu esqueci de passar no gabarito 10 questões da prova de analista. Eu não acredito. Meu Deus. Não passei pro gabarito as 10 últimas questões. Porque foi como você falou, era 50 questões de manhã para técnico. Meu Deus. À tarde eram 60 questões para prova de analista. O que eu fiz? Quando terminou as bolinhas ali dos 50, eu estava condicionada com a prova da manhã, né? Em vez de... sabe aquela folha de gabarito que tem até o 100? E daí você não sabe quando termina? Exatamente. Né? Então, daí eu botei as bolinhas ali até os 50. E aí, naquela prova da FCC, se eu virasse o verso assim, tava as últimas 10 questões. E eu não virei. Meu Deus, que inocência. Eu tava ali 5 horas da tarde, zonza, vesga, morrendo de frio, desde não sei que hora da manhã, acordada, sem dormir, né? Que a gente não dorme bem na véspera, aquela coisa toda. Eu simplesmente não passei.
o gabarito. Ou seja, eu estava fora da prova de analista. Com certeza, com certeza. Imagina, 10 questões, E não tem nem que ver. as últimas 10 ainda são de específica, então tem peso 2 ou peso 3. Era a parte de gestão Você fez ADM? Sim, ADM. Então, era a parte de gestão. Eu não me lembro como é que era, como é que vinha no edital, se era ADM geral e pública, ou se era gestão de pessoas especificamente. Mas aquelas últimas 10 questões, eu teria acertado elas. As 10? Se eu tivesse passado na porcaria do gabarito. Porque era a minha área, era o que eu mais sabia da prova inteira, porque era a minha área de atuação, eu sabia aquilo de cor. Meu Deus, você contando agora dá desespero. Você imagina eu, a hora que eu vi. Você chorou, né? Muito. Ah, você chorou, né? E aí, Muito, né? Aquela história que eu falo, assim, de você estar lá lavando a louça, lá na cozinha, as lágrimas escorrendo, e você se questiona se você foi alfabetizado, né? Que é aquela coisa, assim, aquele desespero. Só que, assim, eu não fiquei tão mal porque eu estava com esperança do técnico. Porque eu tinha ido bem na prova de técnico, né? E assim, naquele início, eu só via a nota da objetiva. Né? E na objetiva eu tinha ido muito bem para técnico. Só que eu sabia que a minha redação não ia ser muito boa, porque eu fiquei com dificuldade de escrever. Sim. E eu pensei, cara, eu não sei como é que vai ser minha nota, mas não vai ser um notão. Com certeza que não vai ser um notão. Eu estando aprovada, eu já estou bem. Eram 200 vagas para técnico à época, em 2018. Eu só queria ficar entre os 200 primeiros, né? Porque eu queria entrar. Eu queria entrar para ter aquele primeiro gostinho de ser nomeada, né? E aí depois eu ia ver o que eu ia fazer da vida. E foi realmente o que aconteceu. Eu acabei ficando em 91º. Nossa, mas você ficou em 91, tirando 7,8. É porque na prova você foi muito bem, né? Tinha 40 e poucos mil candidatos, né? Para essa prova de técnico. Você foi muito bem, muito bem. Não é uma posição em primeiro lugar, né? Poxa, mas assim, TRT... para TRT é uma boa posição, né? 91 foi a minha posição. E a redação me derrubou. Aí, depois disso, eu comecei a me aprimorar em redação.